Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Sempre na sua companhia, todas as quintas-feiras, com uma entrevista inédita e escolhida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Sempre lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, se você gostar dos nossos vídeos, divulgue-os em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos falar aqui no nosso programa sobre psicoterapia corporal e desenvolvimento humano. Solta a vinheta! A nossa entrevistada de hoje é mestre em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa. Obrigado por aceitar o nosso convite, Laine Maria Alves Pizzi. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Obrigada, Nelson, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês e espero contribuir para mais algo melhor para o seu canal, para as pessoas, que a gente vai falar de psicoterapia corporal, que é um momento muito especial hoje do que nós estamos vivendo. Sem dúvida, essa é a nossa expectativa, Laine. Obrigada. Mas antes, porém, eu gostaria, antes de nós entrarmos literalmente no nosso assunto, tema do nosso programa de hoje, gostaria que você falasse um pouco para nós de você, e também do trabalho que você desenvolve aí no Ligare, Instituto Corporal e Desenvolvimento Humano. Ok, então, eu sou formada em psicologia em Guarulhos e eu fui trilhando a minha carreira na área corporal, isso em 1981, então faz 40 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Então, o que foi acontecendo? Eu comecei dentro da área da corporal, porque eu tinha uma professora que nos levou, em 1978, a assistir uma peça de teatro que era Escuta Zé Ninguém. E o autor dessa peça, na verdade, é baseado no livro de William Reich. E aí eu fui assistir, fiquei encantada e a minha vida mudou. Né? Olha só. E aí eu fui para a área corporal. Aí eu fiz a formação internacional em análise bioenergética, eu tirei o CBT, que é Certified Bioenergetic Therapist. Isso, eu fui da segunda turma aqui no Brasil, e aí, depois disso, eu não parei mais. Aí eu fui fazer formação em biossíntese, depois eu vou explicar o que é a biossíntese e a bioenergética, e fui trilhando esse caminho do corpo. Claro que eu estudei a mente, né? Ó, quando eu falo a mente, eu já pus a mão aqui, mas a mente não é aqui para nós, a mente é no corpo todo. Entendi. Então, a gente faz essa integração do corpo e mente, que foi cindida por Descartes em 1500, né? E hoje a gente vem unindo as duas, o corpo e a mente. Perfeito. Então, é isso que eu faço. E depois eu fui fazer o mestrado, mas tem uma história o mestrado. Depois eu conto para vocês, porque é sobre a minha vida pessoal e profissional, porque a gente não é cindido, nós temos... A nossa vida profissional, ela está intrinsecamente ligada à nossa história. Né? E aí... Desse mestrado surgiu um livro, que é O Corpo Adolescente na Educação, que foi sobre o mestrado. Aqui está ele, ó. Não mostrei legal. Para você, né? Então, esse é o Corpo Adolescente na adolescência. Eu fui trabalhar, fiz uma pesquisa com os alunos na sala de aula, para saber como é que era o corpo. E uma coisa muito importante desse trabalho é que
a forma que é a educação, que veio a educação e que ela é colocada nas escolas, ela interfere na aprendizagem. Então, na minha pesquisa, eu detectei que na verdade, se você relaxa e deixa acontecer, né, você aprende mais. E então é isso que eu fui fazendo. E hoje eu estou no Ligare, no Instituto Ligare, Centro de Psicoterapias Corporais, e que a gente dá aula de pós-graduação para adultos, né, para as pessoas que já se formaram em psicologia, esportes, economia, não importa a profissão, né? Então é isso que Entendi. eu venho fazendo. Legal, é uma experiência enorme aí, né, que você está É. compartilhando com a gente agora. Mas agora, então, literalmente entrando no nosso assunto, e você citou aí que você já iria nos explicar, eu vou te perguntar, então, para a gente fazer uma coluna, né, vertebral do andamento do nosso tema aqui, vamos ver se eu consigo. Eu gostaria de saber, Laine, o que é análise bioenergética? Então, análise bioenergética, o próprio nome diz análise, que vem da teoria freudiana, que é da psicanálise, que foi depois quem entrou no corpo foi o William Reich, que depois a gente vai falar também. E aí o Alexander Loy foi aluno de Reich, isso em 1945. 45, e ele foi paciente, e ele, com aquilo que o Reich já tinha descoberto, que era o corpo, ele junto com um outro colega, eles foram trabalhando e buscando tudo que está no corpo. Então, para a psicologia freudiana, para a psicanálise, o corpo não se trabalha o corpo, trabalha aquilo que o indivíduo traz e tal. Mas hoje é outro momento, né? Freud trabalhava com o paciente no divã, né? E aí a pessoa ficava lá deitada e falando. E foi a coisa mais importante que eu acho que aconteceu, foi a descoberta da psicologia, né, pelo Freud. E aí o Reich foi buscando isso e ele começou a olhar para a pessoa. E quando ele olhava, ele via a expressão. Então, por exemplo, quando eu falo com as mãos. Tem uma coisa da cultura, o meu jeito, né? Que eu sou mais hiperativo um pouquinho. E aí, então, isto é uma expressão da minha história de vida. Claro, sou descendente de italiano, com espanhol, então é outra forma, né? Se for alguém que já viveu, que vive num outro lugar, na Escandinávia, por exemplo, a pessoa é mais centrada. Por quê? Né? Não é centramento, eu diria, mas menos espontâneo, eu acho. Então, você vai ver aqui que eu tenho essa espontaneidade porque é o meu jeito de ser. Claro, e isso, são características, né, Laine? São características. Claro. E que aí o Alexander Loy foi o criador da bioenergética. Então, que é bio, que bio significa vida, e energética. Então, é energia de vida. Essa energia de vida, ela está no universo e ela está no nosso corpo. Tá? Então, no nosso corpo, nós temos energia. Sem energia, a gente não vive. Perfeito. Então, eu tenho uma quantidade X de energia quando no meu nascimento, eu vou nascer com aquela quantidade de energia e eu vou desenvolvendo isso e buscando mais energia. E quando acaba a energia, eu morro. Então, é a morte. Então, é isso. Isso que é bioenergia, a bioenergética. E aí, ele fez uma coisa muito interessante, que ele começou a trabalhar com o corpo e ele via que, às vezes, as pessoas não tinham estrutura corporal. Então, é muito raro quando você vê alguém, existe, né, que não tem energia nenhuma corporal e ele é uma pessoa que ele pode ser até inteligente, porque a inteligência está no cérebro, mas também está no corpo. É algo que a gente vai falar disso. Nós costumamos dizer assim, que é uma pessoa inanimada.
Isso, inanimada, exato, é uma palavra legal para isso. Então, e aí, quando ele viu isso, ele criou uma postura, a gente na bioenergética, né, a gente faz uma leitura corporal. Certo. Que corpo é esse que está na minha frente? E que corpo é este que está na vida, né? E aí também existe um corpo, a gente pode dizer um corpo emocional, né? Então, o que ele fez? Ele criou uma postura que chama grounding. Ele fala que em inglês significa chão. E aí ele fala assim, mas o indivíduo precisa ter grounding, então ele precisa estar com os pés no chão. E tem um dito popular que diz assim, nossa, fulano tem os pés no chão, não tem? Tem, sem dúvida, falamos muito isso. Isso, então, significa que ele sabe, ele tem os pés no chão, significa que ele sabe quem ele é, o que ele faz, para onde ele vai, como ele vai, e o resultado disso. Então, isso é objetivo, é Sim, foco. é foco. Falamos muito nisso ultimamente. Falamos. Laine, Oi. você poderia também nos explicar o que é biossíntese e também o significado de uma frase que é interessante. O corpo é a expressão externa da alma e a alma a expressão interna do corpo. Então, eu preciso falar um pouquinho do que é biossíntese. Claro, vamos lá. A ideia é essa. A biossíntese ela foi criada pelo David Boadella, que Tá. ele é precursor, foi colega do Loy, mas ele é bem mais novo, que infelizmente a gente o perdeu faz 2 meses, né? Sério, Que foi uma perda recente isso? muito, para mim foi muito triste, assim, porque eu convivi com o Boadella há muitos anos. Ele foi meu trainer, ele foi meu professor, ele trabalhou comigo meus traumas, entendeu? E ele é mais recente que o Loi. O Loi viveu. Ele morreu faz 15 anos, o Loi. 15 anos, acho. E o Boadella morreu agora, né? Já com 90 anos. E todo ano ele morava na Suíça, né, em Haydn, e ele era inglês, né? E ele estudou bastante a psicoterapia corporal. Ele era professor, depois ele se formou em medicina também. Aí ele viajou o mundo e ele pegou toda a parte da biossíntese também dos hindus, da questão dos chakras. Os chakras são vórtices 7 vórtices que a gente tem no organismo e que mudam e vão mudando, né? Então, se você tem uma energia muito forte em alguma parte do corpo e outra está sem, aquela que está sem está doando muita energia para, por exemplo, se eu tenho a minha energia só na cabeça, se eu sou extremamente intelectual e não uso meu corpo, que hoje onde está a nossa energia? Está aqui. E nesse momento do Covid, está aqui, ó, nessa região nossa aqui, ó. E a gente está encontrando muitas pessoas com dores aqui nas costas, né? E dores aqui, por quê? Porque a gente fica aqui, nesse lugar. Verdade. Não é? Então, aí o Boadella começa a se diferenciar um pouco do Loen, que a base é a mesma, entendeu? O Boadella também fala em grounding, ele também fala na leitura corporal, ele fazia uma leitura corporal fantástica, ele fala da integração corpo-mente, né? Só que ele de um outro momento, de uma outra cultura. O Loen era nova-iorquino, né, nos Estados Unidos. Então, que viveu isso pós-guerra. Então, naquele momento, em 1940 e pouco, que assim que terminou a guerra, ele foi para a vida, sim, temos que mudar, temos que fazer alguma coisa. E o Boadella não, ele era atual. Aí ele foi estudar neurociência, entendeu? Saber por que o cérebro é dessa forma, o que a neurociência traz. E ele era muito afetivo, assim, sabe?
ele te entendia, ele olhava para o seu corpo, ele também sabia, isso o Lowen traz bastante intenso, né? E aí ele fala, e ele era mais espiritualizado nesse sentido. O Lowen tem um livro que chama Espiritualidade do Corpo, que é fantástico. O Boadella tem os artigos dele é sempre muito na espiritualidade, né? Também a espiritualidade com o meio. Nesse livro meu aqui, eu falo muito do Boadella. Inclusive, eu acho que eu tenho uma foto com ele, que o maior presente que eu tive na minha vida, Nelson, foi autografar esse livro para ele. Que bacana. E foi, assim, uma emoção sem fim, assim, porque aquele homem que eu admiro tanto, né, eu autografando meu livro e ele dizendo, ele me ajudou muito, né, e estava ajudando eu a escrever outro livro. Isso era um segredinho. E, então, eu perdi isso, né, nesse momento, não tenho mais, mas tem ele dentro, tem ele na minha alma. Isso que é importante. Então, quando ele fala de alma, né, que a alma é essa representação, então, eu tenho a minha alma. Se você fosse dizer para mim agora, vou te fazer uma pergunta. Quando eu falei dele, eu falei de onde de mim? Eu falei da minha alma. Com sentimentos. E meus sentimentos. E eu mostrei isso, né? Apareceu. A gente não tinha programado. Por isso que a gente costuma dizer que o corpo físico expressa o que você tem na alma, né? E vice-versa. E vice-versa. Tanto é que quando a gente faz alguma coisa sente alguma coisa, nossa, isso doeu na alma. Isso, perfeito, perfeito. É exatamente essa frase. Por exemplo, eu falei de algo que estava doendo na minha alma. Sim. E não no meu, e não fisicamente. Mas, às vezes, fisicamente, você tem a dor e aí expressa algo da sua alma. Um sentimento mais profundo. Isso. Então, o que acontece dentro de mim, na minha vida interna, acontece também externa e vice-versa. Por isso que tem a medicina psicossomática, que psico é a parte nossa psíquica, né? E somático, e soma significa corpo em grego. Então, é a integração da corpo e mente. Corpo e mente. E o psíquico. Então, quando você tem um problema, uma dor, ou quebra alguma parte do corpo, ou tem alguma doença, isso significa que você está com dor com algum problema em algum órgão. Por exemplo, quando a gente fala disso, eu só vou falar isso depois, eu falo muito. Não, fica tranquila. Então, por exemplo, dentro da psicossomática, se você tem cada órgão representa algo, uma parte emocional nossa. Por exemplo, se a gente pegar o fígado, né? Tem o fel, que é a questão da raiva, da amargura. O rim é um órgão da água, né? Que ele filtra tudo aquilo. Então, quando a gente tem um problema, a gente fala, bom, tá um problema renal. O que é que não está filtrando na tua vida? O fígado está com problema. O que é que te amarga? Entendi. Né? Você faz uma analogia com tudo isso. Isso é uma representação. Aquilo que é aquilo que está lá e você vai buscar, você encontra. Perfeito, bacana. Olaine, dentre os vários cursos que o Ligare oferece, tem o de constelações. Você poderia nos explicar em detalhes como é e como ele pode nos ajudar no dia a dia? Então, o curso de constelação, ele é bastante atual, né? Ele é diferente, é uma coisa diferente do que são os outros cursos dentro da psicologia. Na verdade, a constelação, ela é mais... O Hellinger mesmo, que é o criador da constelação, ele falava que não precisava ser psicoterapeuta para fazer o curso de constelação e nem ser constelador. Mas eu discordo um pouquinho, eu acho que é super importante você ter o entendimento da psique humana, para você saber tudo o que está acontecendo. Então, o Hellinger, ele descobriu isso há uns 30 anos atrás, então é bem recente, né? É porque a gente está falando
do Freud, do Reich, do Lowen, do Boadella, que são pessoas já mais de 40, 50 anos para cá, né? Então, o que aconteceu com o Henning? Ele era padre, foi fazer um trabalho na África do Sul, e lá ele ficava com tribos, né? Que ele chamava de tribos lá, que são as pessoas que viviam em alguns lugares, né, distantes, e lá ele via que quando terminava o dia, ele sentava e começava a conversar um com o outro, né? E aí ele descobriu que esta forma contribuía para o entendimento do indivíduo. E que ele percebeu também, por exemplo, quando alguém falava, quando uma pessoa falava e o outro repetia aquilo que o indivíduo falava, a pessoa sentia exatamente aquilo que o que falou estava sentindo. Então, ele chamou, dentro desse sistema que acontece, né, ele criou as constelações familiares, que é o seguinte: aquilo que você passou na vida, né? Você é o que você é hoje em função de tudo aquilo que você viveu na tua vida, né? E aí tem uma palavra hoje que é bastante usada, que chama resiliência, que é você você passou por traumas ou algo assim, mas você foi resiliente, você conseguiu sair daquele lugar e ir para frente, né? Então, o que a constelação faz? Bom, o Hellinger, ele deixou de ser padre, né? E ele foi ser esse terapeuta. E aí ele veio para o Brasil, trouxe as constelações para cá, isso em 2000, faz uns 20 anos, né? Eu fiz uma formação com ele, depois eu fiz a formação em constelação organizacional empresarial, que foi pós a família, né? E eu vou explicar daqui um pouquinho o que é isso. Tá então, bom, eu ia te perguntar isso mesmo. Você está falando um monte de constelações aí, eu queria saber um pouquinho de cada uma, né? Isso. Para você saber das constelações da empresa empresarial, você tem que saber da constelação familiar. Então, eu vou começar por aqui. Imagina, okay? Perfeito. Então, o que ele faz? Ele fala assim: você tem seu pai, sua mãe e seus antepassados. Avô, avó, bisavô, lá. A gente ele trabalhava até 7 gerações passadas, mas não é que esteja em vidas passadas, mas nas gerações passadas. Gerações, tá, entendi. Gerações. Então, é transgeracional, que vem de uma geração para outros problemas. Então, o que ele viu? Uma das coisas que foi mais forte para ele foi trabalhar com as pessoas com os nazistas e com os judeus. Então, o que é que acontecia com os judeus, né, que foram massacrados? E o que é que acontecia com os nazistas, que foram os que fizeram o massacre? Entendi. Então, isso repercutia, por exemplo, em pessoas que tiveram pais ou que viveram o trauma da guerra. E aí, isso daí... Então, ele fala que isso tem que ser limpo, que você tem que perdoar, mas eu tenho uma questãozinha com isso, que talvez uma hora eu responda, que você não pode perdoar... O Lowen dizia isso, né, na bioenergética. Você não pode perdoar algo que está te machucando, porque fica como se a mente do indivíduo fica assim: você tem que perdoar, tem que perdoar. Aí você perdoa, você fala, já perdoei, mas tem algo dentro de você que sentimento que não, o sentimento continua, né? Isso, que acaba não sendo um perdão. Acaba não sendo um perdão. O indivíduo até acredita que ele perdoou, mas ele vai desenvolver uma doença, por exemplo. Entendi. Entendeu? E estou sendo clara? Tá, sim. E a constelação empresarial? Então, aí eu fiz essa formação com o Hellinger e tal. E aí uma amiga me falou: olha, vai ter constelação organizacional empresarial.
Você quer participar? Porque eu não sou muito da constelação familiar, entendeu? Talvez porque eu seja mais psicoterapeuta corporal e eu faço a leitura do indivíduo e vejo essas coisas. Mas eu faço, mas não é algo que fala, né? E aí eu me identifiquei com a constelação organizacional empresarial, porque eu fui vendo que a constelação organizacional, ela muda a empresa. Então, por exemplo, uma constelação de família, de empresa de família. Então, tem ali os sócios, né? Imagine o marido e a mulher, são 2 sócios aqui, ou seja, eles estão aqui, na frente, né? São 2 sócios. Mas, atrás disso, tem o casal. Sim. Atrás do casal tem a família, que são filhos e tal. E aí, quando vem a questão de herança, atrás disso tem herança, atrás disso tem... Olha, e isso tudo tem interferência no sistema da empresa. Não tenha dúvida. A empresa é um sistema. E, olha, é muito interessante, porque quando tem coisas ilícitas dentro de uma empresa, a pessoa nem precisa falar que a gente descobre. Ou pessoas que estão lesando a empresa, ou os funcionários que estão sendo lesados, ou os funcionários que lesam a empresa. Então, tudo isso é descoberto e é limpo. Como a gente limpa? A gente limpa energeticamente. Aí vem a minha formação lá do Reich e do Loen. Pegando tudo isso aí que você falou, lembra alguma coisa assim que tudo isso depende do que vem de trás, né? Tudo que você passou. Né? Sim. E sabe uma coisa interessante, Nelson? Quando a gente faz a constelação, a gente faz dentro de um grupo. Existem várias formas, mas a principal é assim, dentro de um grupo. Imagine que você tem uma empresa e aí você tem vários departamentos. Então, e as pessoas que vêm não conhecem a sua empresa e nunca te viu, por exemplo. Então, você pega uma pessoa para representar a sua empresa, ou a outra empresa, ou um departamento X. Por exemplo, eu já fiz uma constelação que num determinado departamento tinha alguém roubando, lesando muito a empresa. E eles tinham duas pessoas que poderiam ser, né, as que estavam lesando. E a gente pôs uma representação para essas 2 pessoas, mas as pessoas que foram representadas, elas nunca nem sabiam de que empresa era, nem sabiam o que estava acontecendo, nada. E aí aparece uma das pessoas dizendo, olha, ela está tirando dinheiro, tal lugar. E nunca tinha visto. E aí a pessoa que estava lesando a empresa, ela disse, mas eu faço mesmo porque eles têm bastante dinheiro e eu não tenho. Então, por que motivo a pessoa faz isso é a dela, mas então é muito interessante. E dentro disso, eu fui buscando um desenvolvimento maior na área profissional do indivíduo. Tá. Que é a vida profissional, que é a carreira do indivíduo, a transição de carreira. Então, eu tenho feito essa transição de carreira. Que bom. Laine, e dentro dessas constelações, você tem também a árvore genealógica profissional, não tem? Pois é. Então, essa aí você até me mandou aqui uma árvore. Uma árvore, né? Que eu vou tentar colocar aqui, vamos ver se eu acerto. Espera só um pouquinho. Explicando. Pode falar. Deixa só um pouquinho. Esse trabalho é um trabalho recente, que eu criei agora na pandemia. Tá. Porque estava eu lá na minha casa, né, olhando para o nada, né? Eu moro numa chácara cheio de verde e tal, eu olhando para lá e aí tinha tem uma árvore assim, fiquei olhando para ela e eu percebi que eu falei, nossa, tem um livro de um cara que foi professor, um holandês, que ele fala da árvore da empresa. Mas eu nem estava lembrando nela. Então, mas
com certeza eu já tinha isso comigo, né? E aí eu olhei para aquilo e falei, olha, essa árvore parece a minha vida. Né? O Covid também trouxe coisas boas. Essa árvore parece a minha vida profissional. Então, essa árvore que está aí, Nelson, é a minha. Ah, entendi. Mas tudo bem, a gente pode colocar. E aí eu posso explicar. Então, aí vem, né? Tem como você aproximar mais? Não. Não, né? Não, não tem. Deixa eu Não, ver se eu não consigo tem. fazer assim. Pera aí. Melhorou um Aí, pouco? Tá. melhorou. Então, Deixa eu ver se eu saio aqui um pouquinho de cena aqui. Deixa eu ver. então veja. Aqui tem uma árvore, né, que ela tem duas partes. Uma parte que vem aqui, o tronco é o mesmo, e depois ela vem assim e abre, né? Então, quando a gente fala em árvore, eu vou remeter ao Loen, que diz assim, que nós somos como uma árvore. Se nós tivermos raízes fortes e troncos fortes, pode vir um vento que o vento não derruba. Mas também ela tem que ter flexibilidade. E os japoneses usam muito o bambu, porque o bambu é bastante flexível. O bambu é bastante flexível, e aí vem o vento, ele vai e volta. Então, veja, quando eu fiz essa árvore, eu não fiz pensando, eu fiz da minha cabeça, né? Eu vi a árvore, depois fiz, mas eu não sou uma boa desenhista, não. Mas acho que aqui dá para ter a clareza. Então, veja, tem raízes, né? Tem um tronco que ele é mais ou menos dividido ao meio, isso tem um significado, que eu trabalhei no comecinho aqui da minha vida, né, em São Paulo, no escritório do meu irmão, que era advogado, que estava se formando em advocacia, e eu fazendo psicologia, e foi um escritório que eu fiquei um tempo até me formar e tal. E aí eu fui para psicologia, que é essa, né, fazer a formação em psicologia, que é esse lado direito dela, né? Direito para mim aqui, direito para vocês. É isso. Aí, então ela é como se tivesse um tronco e de um tronco nasce outro aqui, certo? E aí vem Entendi, uma parte para cá, outra para cá. Então, uma parte para mim significava a psicologia, do outro as minhas formações em psicoterapia corporal. Mas para eu chegar neste lugar aí, eu tive, se você olhar assim, né, na árvore, tem um ladozinho dela que faz assim, ó, né? Aqui não dá para mostrar, mas ela faz uma aqui? afinadinha, é pequeno aqui, mas teve uma outra que eu fiz que foi mais acentuada, acho que eu estou me curando. O que aconteceu na minha vida? Quando eu era adolescente, bem novinha, 14, 15 anos, eu era esportista. E eu corria 100 metros rasos, eu fui campeão da minha escola, depois fui para a parte estadual, dos colégios estaduais, entendeu? E eu tive um trauma que foi uma relação com meu pai, que ele teve um dia, que era o último dia, que eu sabia que eu ia ganhar, minha treinadora sabia que eu ia ganhar, não tinha ninguém, porque quando eu entrava na pista, todo mundo falava, ela tá aí, sabe, essas coisas assim. E eu corria 100 metros, eu tenho várias medalhas, e eu amava aquilo, para mim, eu ia ser uma esportista. Aí o meu pai não deixou eu ir, porque tinha que pegar, era um grupo grande, que a gente ia sair de manhã, e aí a hora que eu fui pegar minha mala, ele falou, onde você vai? Você não falou antes? E tal. E aí cortou. Olha que interessante, né? Ele me cortou. Depois que ele me cortou, eu não fui mais. Mas aí eu tive muitas dores nas pernas. E aí minha mãe me levou no médico e o médico falou, não tem nada, não tem nada. Então, veja, isso que é psicossomático. Então, eu fui atingida na minha psique e reverberou no meu corpo. E isso, quando eu fui fazer aqui, essa história está aí, entendeu? Entendi.
Então, ela precisa estar aí, porque ela é parte da minha vida. Só que aí eu fui ler sobre psicologia e descobri a minha psique, tal. Depois que eu contei que eu fui no teatro, né, para ver, que era o William Reich falava de corpo. Eu falei, nossa, mas tem tudo a ver. Mas nunca associei a isso. Associei há pouco tempo atrás, numa sessão que eu fui fazer com o Loen, e aí eu descobri isso, né? Perfeito. Que o meu trauma estava associado ao meu corpo. E a minha história de vida. E a minha história profissional. Eu só descobri que eu fui ser uma psicoterapeuta corporal e que eu não olho para um indivíduo sem olhar para o corpo dele, porque eu não acredito que a história está só na mente. Só que aí eu fui descobrindo que a mente, que o corpo está que a mente está no corpo. Porque quando eu tive dores nas pernas, depois passou, né? Mas quando eu tive dores nas pernas, então eram as minhas pernas fazendo aquilo que ela precisava fazer, que é você não vai correr mais. Perfeito, tem uma analogia toda, né, Laine? É isso mesmo. E aí, um colega também do Luan, que era meu trainer, ele me pôs no colchão, só para você saber como é que é mais ou menos um trabalho, e começava a bater pernas e falar, eu vou. Então, aquilo para mim foi uma libertação. Muito bem, ele aparece na minha árvore. Olha que coisa. E aí, eu fiz a árvore, né? E aí, assim, quanto de galhos ela tem, quanto de folhas ela tem. Pode voltar um pouquinho nela? Posso, claro. Então, aí, olha, percebe que a minha vida profissional, que é o tronco, ele é maior do que o que está lá em cima. Porque eu sempre estudei muito, eu sempre faço cursos, eu sempre leio muito. Então, toda essa estrutura desse tronco tem a ver com isso, com a minha... Entendi. Com aquilo que eu me dedico. Aí, sua história de vida depois, mesmo. De uma história de vida. Aí, quando lá tem alguns ramos, lá, uns galhos, que tem outras coisas que eu já fiz também, entendeu? E aí tem as folhas, e olha que interessante, eu não tinha programado nada. Aí tem o que aconteceu com tudo isso. Eu estou mostrando aqui, mas ninguém está vendo. Então, o que sai lá das folhas e dos frutos, das folhas lá de cima e do galho? O dinheiro. Entendi. Que são os frutos, aquilo que eu colho. Verdade. E aí, eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, adoro o que eu faço, amo o que eu faço. Tem gente que fala, porque você não para porque eu quero aprender muito, eu quero passar isso para frente, eu quero que o mundo saiba que isso existe e que é possível você fazer coisas com tudo isso. Muito bem. Aí que eu fiz? Então eu fui ver sobre a árvore genealógica, gerontológica, uma série de coisas, e eu falei, bom, acho que o que cabe mais aqui é a árvore genealógica mesmo. Então, depois eu fiz uma outra, mas ficou muito parecida, eu falei, então essa é a minha árvore. Aí eu comecei... Legal. Oi, quer perguntar? Não, pode falar. Não. Aí eu comecei a fazer com pessoas que faziam constelação, que era o trabalho que eu já fazia, que era a transição de carreira. Que assim, por exemplo, imagine que hoje eu não quero mais ser psicóloga nem terapeuta corporal, eu quero ser, sei lá, dirigir carro. Eu quero mudar de profissão. Então, o que isto representa na minha vida e se isso vai ser bom para mim ou não. E muitas pessoas que descobriram que a profissão dela, ela não está feliz logo no começo, você encontra muitos jovens assim, no começo da transição. Você encontra jovens que estão começando e encontro pessoas de 50 anos, mais ou menos, que já querem fazer uma migração da vida profissional. Então, o que é ser coerente com aquilo? Quando você pega... E aí eu também trabalho no trauma, tá?
Você pega aquilo que aconteceu com você e você vai reconstruindo sua vida. Por exemplo, no meu aqui, esse meu trauma. Hoje eu não chorei, mas toda vez que eu falo dele, eu choro. Já está calejando. Não, já está indo embora. Então, já está calejado. Não fica o calo, fica uma cicatriz, porque o calo é duro, né? Fica uma cicatriz. E aí eu tenho essa cicatriz, é óbvio, né? E aí eu trabalho com essa transição de carreira para as pessoas de mais idade e tal. Porque às vezes fica com sonho, às vezes a pessoa vem e fala assim, olha, eu quis ser médica e eu não fui. Mas aí eu fui ser engenheira, sei lá. Aí quando você põe um representante dentro do grupo de constelação para ser engenheiro e para ser a medicina, por exemplo, o que acontece? A medicina fala, eu não quero você, isso não tem nada a ver. Por quê? Porque houve essa transição já lá atrás. Entendi. Quando você pergunta para uma pessoa assim, ou você perguntar assim, Nelson, o que você gostaria de ter sido? Quando você era criança, qual era seu sonho? A maioria vem médico, com outra cientista. Médico, engenheiro, advogado eram as profissões mais conhecidas no passado, né? Eu acho que é o seguinte, eu acho que isso também depende de geração para geração e das oportunidades que existem a partir das gerações. Hoje em dia, você tem inúmeras profissões que no passado a gente não tinha conhecimento. E certamente, no futuro, nós vamos ter outro imenso número de profissões que hoje nós não conhecemos. Exato. Mas tudo é uma evolução. Tudo é uma evolução. Mas também tem uma criança de 5 anos de idade que tinha uma pergunta, até teve um período que puseram isso numa propaganda, que é assim, o que você vai ser quando crescer? Aí a resposta da coisa era salsicha, uai. E se perguntava muito isso para a criança, o que você vai ser quando crescer? Então, era médico, as crianças brincam de médico até hoje, e elas também queriam ser piloto de avião ou ir para a Lua, ser um astronauta. Por quê? Porque nesse momento de 5, 6 anos, ser astronauta é sair deste lugar e voar. Então, representa a psique dessa criança. Se quero ser médico, é igual o pai, entendeu? Então, são questões bem simbólicas, bem diferentes, né? Então, é isso que eu estou fazendo. Legal. Deixa eu te fazer... eu teria aqui um monte de perguntas para fazer para você. Nós ficaríamos aqui horas e horas conversando, eu tenho certeza disso. Mas nosso tempo também é um pouco... Acabando já? É cronometrado. Mas eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de passar para você e de fazer, que é o seguinte. Uma delas é o seguinte, o que vem ser a couraça emocional? Couraça, né? A couraça. A couraça foi quando o Reich começou a separar de Freud e dizer, não, o indivíduo, quando ele fala dela, por exemplo, deixa eu voltar para a minha couraça. Qual que era a minha couraça? A minha couraça era as minhas pernas, couraça física, muscular. Entendi. A couraça psíquica então tinha couraça psíquica, não sei se um dia eu consigo fazer outra coisa, sei lá, hoje não me lembro muito mais. Mas, então, aquilo que aconteceu na minha psique, aconteceu no meu corpo. Isso são couraças físicas, né? E couraças caracterológicas. O que é uma couraça caracterológica? Quando as pessoas formam a identidade dele, o que Reich chamou de caráter. Mas não é caráter se é bom ou mal. É assim, por exemplo, ele falava, uma pessoa masoquista é aquela que vive assim. Aí, agora eu vou fazer a expressão e você vai ver o que no começo a gente falou da alma e do corpo. Então a pessoa fala, você pergunta, tudo bem? Tudo indo, sabe? Mas é a minha filha, não sei o quê, mas
o meu marido não está assim, porque a gente está sem dinheiro, porque esse Covid, eu não sei o quê, nananana, e a pessoa fica sem vida. Ela tem até uma energia, mas ela traz essa coisa repetitiva e de reclamação. Isso seria uma couraça, emocionalmente, esse indivíduo está negativo, com coisas negativas, com energias negativas. Ele está segurando essa couraça, segurando isso. E como a gente trabalha? A gente põe para ir para frente, entendeu? Por exemplo, estou vendo aqui se eu tenho algo para mostrar, mas assim, quando ela está falando, a minha vida não tem jeito, aí então você traz a energia que está bloqueada, essa couraça bloqueada, que é da vida dela, que ela não pode ser aquilo que ela queria ser, sei lá. Né? Então aí você põe para bater e falar. Eu ia falar um palavrão. Vai colocar para fora os seus. Isso, que é assim, que coisa horrível, né? Esse Covid, eu nunca vi ninguém. Agora que estão falando um pouco dessa porcaria desse Covid, entendeu? Mas que sabe, como é que pode acontecer isso? O que eu estou fazendo aqui? E aí a energia dela muda. Quer ver? Se você depois embora, você pode olhar aí, né? Quando eu falei, meu Deus, né? Que coisa horrível, né? Esse Covid. Você fala, que coisa! Esse negócio não vai embora mais. Olha a energia como muda. Verdade. Então, as pessoas que são muito ponderadas, ela tem uma couraça mais inflexível, vamos dizer assim. Pareceria flexível que ela aceita tudo, mas não é verdade. Ela aceita externamente, mas internamente ela está bloqueada. Está sendo afetada. Olaine, eu tenho mais algumas perguntinhas para fazer para você, mas eu pediria que você prendesse o seu microfone em algum lugar. Ele está raspando. Ele caiu. Ele tá raspando. Essa sou eu. E aí está dando interferência na sua desculpa. Fala. Tá? Imagina, tranquilo. Olaine, quais são as terapias energéticas mais conhecidas? Eu acho que a primeira é a análise bioenergética. Porque o Reich fala disso, mas depois ele migrou para ser um cientista e ele encontrou Einstein, e ele foi muito criticado na época, tanto que tem pessoas que não entendem isso, que não sabem disso e fica falando mal dele, entendeu? Porque ele, na verdade, era a época da guerra, entendeu? Então, ele morava ali entre a Áustria e a Hungria, né, no austro-húngaro, e aí ele foi expulso porque ele era um cara que batalhava na época. Ele falava uma coisa, deixa eu só contar isso, depois você me volta para lá. Ele dizia assim, ele trabalhava com a sexualidade. Ele escreveu um livro em 1930 que chama A Função do Orgasmo. Olha isso, em 1930. 1930, já pensou? Um escândalo. Um escândalo, tanto que o livro foi queimado. E ele fala uma coisa fantástica, que é o bloqueio da sexualidade dessas pessoas da época de 20, 30, 1900, né? As mulheres, principalmente. As mulheres elas não podiam falar. E aí que tinha aquela histeria, né? Porque elas não podiam ter orgasmo, não podiam se masturbar, não podiam ter prazer. E aí ela tinha que aguentar tudo aquilo. E aí elas ficavam histéricas, porque não podia expressar. O Freud falou disso, mas o Reich foi o primeiro que falou também da relação do homem, o que é um indivíduo que tem um problema um problema de ereção, um problema de ejaculação precoce. O que acontece no corpo dele? Não é porque ele tem um defeito lá, é porque ele não consegue, né? Aí o Reich fala da curva orgástica, que é uma atenção. Quando chega no ápice, você tem a descarga, que é o orgasmo, e depois o relaxamento. Entendi. E que
Vou falar outra coisinha. Uma coisa que acontece é que os homens, quando eles têm orgasmo, eles gostam de deitar e dormir. A mulher gosta de ficar falando. Se ela fala demais, É o ela não contraponto. teve orgasmo. Ela não teve orgasmo. Ela também tem que ter o relaxamento. Entendi. Ok? Então, ele escreveu isso em 1930. Olha só, O que eu estava falando mesmo? que escândalo, né? Então, é só para retomar minha pergunta, você me disse que as terapias mais energéticas, desculpa, as terapias energéticas mais conhecidas, a primeira é a bioenergética. A outra qual seria? A bioenergética. A Nós já biossíntese. falamos dela. Biossíntese. A Já outra? falamos dela, pouco. Tem a biodinâmica. A Biodinâmica. E tem biodinâmica mais... também tem a biossistêmica, que é bem atual agora. E depois tem outros trabalhos energéticos que não são dentro da psicoterapia, não são considerados dentro da psicologia. Então, seriam essas quatro: bioenergética, biossíntese, biodinâmica e biossistêmica. São essas quatro terapias energéticas as mais conhecidas atualmente. Perfeito. Só falar uma coisa, tanto que nós temos, todo final de ano, em Campos do Jordão, nós tínhamos, né, um encontro das 3 bios, bioenergética, biossíntese e biodinâmica. Porque a biossistêmica é bem recente, é de um italiano, e ainda ela não está desenvolvida assim. E a gente faz um encontro lá, isso. A gente faz um encontro lá todo final de ano. Legal. Elaine, e quais são os trabalhos oferecidos aos pacientes e interessados em conhecer os resultados e benefícios da psicoterapia corporal? Então, a gente vai ter a questão do indivíduo, né, da terapia individual, que é como a pessoa vem, fala dela, e a gente trabalha, né, com várias coisas, vários objetos, olhando aqui, porque tem vários objetos, tem bola, tem isso, tem aquilo, a gente trabalha dissolvendo essa couraça. Perfeito. A gente não vive sem couraça. Quem vive sem couraça é só uma pessoa que é esquizofrênica, ou algo assim, que não tem nada que segura. Então, a gente tem que preservar algumas couraças, né? A gente dissolve, deixa ela mais flexível e vai construindo outras, porque o mundo vai mudando. E essa é individual. Essa é individual. Depois nós temos grupos. Grupos, perfeito. Nós temos vários grupos de várias coisas. E também tem outras técnicas que eu não vou nem falar aqui, porque são muitas. Claro, né? claro. Pessoas terapeutas, que hoje o SUS, ele aceita essas terapias, que ele chamou de PICs. Né? Tá. Por quê? Porque descobriu-se que isto diminui remédios, diminui a ida das pessoas no postinho, né? Eu tenho uma aluna que fez um trabalho, que fez uma pesquisa, que ela trabalhou com esses grupos, chama Grupo de Movimento e Consciência Corporal. Então, são pessoas que vêm, homens, mulheres, não importa muito a idade. Grupos. E aí lá põe música, põe dança, põe várias coisas, e a pessoa expressa. Acaba se tornando uma prevenção às doenças futuras. Isso. Legal. Elaine, olha só. Tem mais aí? Como eu falei para você, nós teríamos que ficar aqui uns 2, 3 dias batendo papo e teríamos assuntos de sobra, não tenha dúvida, vamos fazer outro assim. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Um pouco escasso, né? E eu pediria agora para que você, vou deixar esse espaço agora para que você deixe os seus contatos e também uma mensagem para os nossos seguidores que estão agora nos assistindo. Teus contatos eu estou colocando aí todos eles. Tá bom. Olha, existe um preconceito que é sobre fazer terapia. Verdade. A gente tem aqui um
um trabalho que chama Plantão Psicológico nas Empresas. E a gente tem um cuidado muito grande, porque são os terapeutas que vão até a empresa, ou que as pessoas vêm até a clínica, para trabalhar o que está acontecendo com eles lá. Mas eles, por exemplo, eles falam, não quero que ninguém saiba que eu estou indo. Então, eu acho que a gente tem que abrir, gente. A nossa vida é assim, entendeu? A nossa vida é dessa forma, sabe? Todo mundo passa por trauma, todo mundo passa por problemas incríveis. Perfeito, por traumas. Qual o problema da gente ter trauma? Você não sabe que esse livro aqui veio de outro trauma da minha adolescência, quando eu tinha 9 anos de idade, que uma professora me deixou de castigo na sala de aula. Isso vem trazendo, né? E eu trabalhei isso com o Boadella, que me pôs no canto, que a professora me pôs num canto lá, né? Então, tudo isso é que a gente passou. Sem dúvida. O problema não está comigo, o problema está também no outro que fez isso. Está na vida. Está na vida. Então, vamos buscar isso, vamos fazer terapia individual, vamos fazer grupos, vamos falar da nossa vida, né? Senão a gente vai ficar nesse lugar com essas tensões e adoecidos. Verdade, isso que é o pior problema. Isso que eu acho que é o que tem que ser feito, entendeu? Não importa qual seja a linha também. Claro que eu sei que a da bioenergética é mais vivaz, É a minha, né, Lê? É a minha. Mas não importa. Eu indico meus pacientes para fazer massagem. Eu mesmo faço massagem, né? Eu faço massagem, eu faço yoga, eu faço fisioterapia, eu vou ser a paciente, entendeu? Entendi, claro, faz parte, né? Porque eu prefiro isso do que ficar tomando remédio. Eu vou num índio, que depois, uma hora, eu quero falar disso para vocês. Vamos falar do pajé. Quando eu levo para o pajé lá, né? Então, Nelson, eu acho que é abrir esse lugar para a nossa mente. A mente está no corpo, como vocês estão vendo, tudo que está na minha mente veio do meu corpo. Claro. Então, é isso, acho que é isso que a gente precisa vivenciar e procurar as coisas, procurar o que tem de melhor. Não que no remédio não funciona, claro que funciona, na cirurgia tem que ser feito, mas tem outras coisas, né? Tem a energia que tem que ser cuidada, né? Isso é energia. Bom, Laine, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, estar conosco aqui hoje, poder passar todo esse conhecimento vasto que você tem, e que nós pudemos explorar um pouco, e tenho certeza que em outras oportunidades vamos falar muito mais dentro dos temas, dentro dos cursos que você proporciona aí no Ligare. Tem vários cursos que eu já vi e que a gente pode estar falando cada um deles aí em outras oportunidades. Isso, dia 19 de fevereiro vai iniciar o curso de bioenergética. Não é só para terapeutas. Perfeito. Toda pessoa que quer fazer esse desenvolvimento pessoal. Legal. Tá certo? Bacana. Muito obrigada a todos. E eu que te agradeço. Um abraço. Pessoal, conversamos hoje aqui com Laine Alves Pizzi. Laine Maria Alves Pizzi. Ok, Maria. Esqueci da Maria. A semana que vem nós teremos uma nova entrevista, e é claro, sempre sugerida por você, que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente nas nossas entrevistas inéditas. Lembrando também que, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like para ajudar o nosso canal a ficar forte, e também divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta. Obrigada.